Mateus capítulo 16, versículo 1 diz assim, olha, Marcos capítulo 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor ressuscitou no domingo. Hoje nós estamos no domingo ainda, domingo de Páscoa. Nós que somos crentes do Senhor Jesus, que cremos em Cristo, nós comemoramos hoje a ressurreição de Cristo. Você pode dizer comigo, ressurreição. Aleluia. E a ressurreição de Cristo, meus amados, é por causa dela, é que a gente pode estar aqui hoje. Qual que é a diferença de Jesus com as demais religiões? Qual que é a diferença do cristão com as demais religiões? É só uma: ressurreição. Se Jesus ele não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que ele pregou não teria sido o que? Teria sido em vão. Mas necessitava o que? Esse último ato, que é o ato que é de vencer a morte. Ele disse quando estava vivo, né, que ele era a ressurreição e a vida. Em João ele diz também que ninguém tomava a vida dele, ele entregava. Ninguém matou Jesus, ele se entregou para ser morto, é diferente. Então ele disse que ele tem o poder para reaver a vida dele. E ele disse para os discípulos que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Amém, igreja? E essa promessa se cumpriu. Essa palavra de Jesus se cumpriu. Quando as mulheres foram ali para ungir o corpo dele, elas foram ali até o sepulcro, chegaram lá, elas viram já a pedra removida. E ali havia um anjo, um homem vestido de branco. Em outra passagem do evangelho falava que era um anjo. E ali ele diz: a quem vocês procurais? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como ele prometeu. Cristo ressuscitou, amém, igreja? E a ressurreição dele garante a nossa vitória sobre a morte. Você pode dar um glória a Deus? Vou dizer algo para você: Jesus ressuscitou e isso te garante a vitória. A maior vitória que nós temos é de poder viver o quê? Uma vida abundante nele, a vida eterna. Tem pessoas que procuram a vitória da casa própria, vitória da chave do carro novo, vitória disso, daquilo, um monte de coisas terrenas, mas a maior vitória que Jesus quis nos dar é a vida eterna. Jesus ele prometeu vida eterna para aqueles que crêem nele. Ele diz que aquele que crê nele, que crê no Pai que o enviou, esse teria a vida eterna. É uma promessa que já começa quando você crê. Se você abrir lá em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, quero ler para você.
Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de honra e de glória. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 24, diz assim, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, diga comigo assim, olha, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então essa promessa de Deus aqui, de Jesus, ela está no presente. Quem crê, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna, você já tem. A promessa de Jesus é que nós já temos. E Ele ressuscitou para mostrar que tudo aquilo que Ele disse é verdade. A respeito da igreja, a respeito dEle. E Ele ressuscitou e se cumpriu a palavra do Senhor. Que Ele tem a vida eterna em si mesmo. Então a nossa maior alegria, igreja, é de saber que Jesus ressuscitou. E por isso nós estamos aqui, para adorar o nome dEle, para bendizer o nome dEle. É isso que é importante. A palavra de Deus diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus diz que aquele que honra o filho, o pai o honrará. Às vezes a gente fica caçando honra, querendo uma honra do Senhor, querendo ser honrado diante dos homens. Muitas vezes a gente fica querendo ser reconhecido por Deus, que Deus nos olhe, nos vê, nos enxergue. Mas há um caminho para isso acontecer. A palavra de Deus está muito clara, ela diz assim, olha, quem honra o filho, o pai o honrará. Só tem um caminho de você ser honrado por Deus, é honrando o filho. Como que você honra o filho? É obedecendo a palavra dele. É crendo nele. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu queria tanto poder obedecer a palavra, mas isso é algo que o Senhor é que faz por mim e por você. É Ele que vai, dia após dia, fazer com que você vença a carne, amém? Quantos aqui gostariam de ser mais santos? Quantos aqui gostariam de poder ouvir mais de Deus? Quantos aqui já pisaram na bola e falaram, por que eu faço isso? E esmurro para o próprio corpo e falo, Senhor, por que eu não dou conta de vencer esse pecado? Quero te dizer algo. Deus, o Senhor Jesus vai fazer você vencer todo e qualquer pecado. Porque Ele quer te santificar, amém, igreja? Ele quer te santificar. E a ressurreição de Cristo garante isso. A ressurreição de Cristo garante que nós vamos ser santificados. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar. Mas Ele, é o sangue dele que nos santifica. Ninguém dá conta de santificar por si próprio. A pessoa que tenta se santificar na marra, na força do braço, sabe como que chama isso? Chama religião. Religiosidade. A pessoa põe uma máscara de santidade, mas uma hora a máscara cai. Mas quando você confessa Jesus, quando você confessa, quando você é chamado pelo Pai, quando o Pai te deu uma revelação de quem é o Filho, Ele vai completar a obra na sua vida, amém? O Senhor que te chamou, Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Eu tenho certeza que Deus vai completar. Por mais que você se veja hoje, pastor, mas se você soubesse a maneira que eu estou vivendo, ei, deixa eu te dizer, o Senhor é poderoso para mudar a sua vida, eu tenho certeza. A palavra diz que aquele que crê, não está mais sob condenação, não está mais sobre o juízo, passou do juízo para a vida. E o Senhor te santifica a cada momento, a cada dia. E eu quero voltar ali na ressurreição, no capítulo 16, quando
quando o anjo dá uma palavra para a mulher, para as mulheres que estavam ali, ele diz algo interessante que chama minha atenção aqui. Ele diz assim no versículo 7, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, diga comigo, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos diz. A primeira atitude, primeira palavra missionária, que o anjo disse, falou assim, vai, avisa os outros discípulos que Jesus ressuscitou, falou para as mulheres, e falou o nome de uma pessoa, o único nome aí que a gente vê, foi o nome de quem? Pedro. De Pedro. Ele diz, vai e fala o que? E a Pedro. E aí a gente vai entender por que na ressurreição, a preocupação de Jesus com Pedro, por que foi o único nome citado. Jesus ressuscita e o anjo fica ali responsável por dar uma mensagem para as mulheres, que ali as mulheres naquele momento foram as primeiras missionárias, as primeiras a levar as boas novas do Senhor, foi confiado às mulheres, e o anjo fala, olha, vai, fala aos discípulos e a Pedro, porque Pedro estava o quê? Fora da rota. Pedro estava profundamente abatido, por quê? Porque ele havia negado Jesus, ele havia abandonado Jesus. Se vocês sabem, gente, Pedro, ele prometeu defender Jesus com a própria vida, sim ou não? Pedro prometeu defender Jesus com a própria vida dele, e quando ele viu que ele não era capaz disso, ele corre e abandona Jesus, coisa feia, né? E isso deixou ele profundamente magoado. E ele seguia Jesus de longe. E ele via Jesus sofrendo. Ele viu Jesus apanhando, sendo humilhado. De longe. Ele observava aquilo tudo. E aí quando Jesus olha para ele, e ele negando Jesus para as criadas, negando, falando que não conhecia, amaldiçoando, e xingando, e blasfemando, ele disse que não conhecia esse homem. De repente Jesus olha para ele e o galo canta. Antes que o galo cante 3 vezes, ele negaria Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E aí Jesus olha para ele, ele lembra da palavra de Cristo. E ele sai correndo. Ele sai dali, destroçado o coração dele. Amados, toda vez que a gente peca consciente, a gente está negando Jesus. Sabe por que tem muita gente que não vai para a igreja, que não quer ouvir a palavra de Deus? Porque está com o mesmo sentimento de Pedro, sentindo que negou Jesus. Quem já passou por isso? Foi só eu? Eu já passei. Às vezes caía no pecado e algo que entristecia Jesus, que eu sabia que não agradava a Deus. E isso eu queria fugir de Deus. Falar, não dou conta de encarar Deus. Não dou conta de encarar Deus. Adão, quando ele peca com Eva, a primeira atitude dele foi o quê? De se esconder. Eles se esconderam. Deus, às 6 horas da tarde, na viração do dia, chega lá e fala, Adão, cadê você? Eva, cadê você? Eles eram amigos íntimos. Eles estavam nus. Adão e Eva não viam que estavam nus. E se encontravam com Deus nu. E conversavam com Deus. Tinha um encontro, uma amizade ali, linda. Todo dia ele ia prestar conta com Adão. E aí, o que você fez hoje, Adão? Como é que tá e tal? Mas um dia que ele pecou, a primeira atitude dele é se esconder. Quando Pedro pecou, a primeira atitude dele foi se esconder também. Ele voltou à velha vida. Ele voltou a pescar. E Jesus falou para ele que ele faria dele um pescador de homens e não mais pescador de peixes. A profissão dele estava condenada por Jesus. Jesus não queria mais ele pescando. Não queria mais ele nessa vida secular. Jesus havia chamado ele para ser pescador de homens. Mas ele, quando negou Jesus, quando abandonou Jesus, ele voltou para a velha vida. E a gente vê muitas pessoas também dessa forma, que um dia estava na casa do Senhor, que um dia serviu ao Senhor,
que um dia foi obreiro da casa do Senhor, ou que um dia tinha um amor, uma paixão por ir na casa do Senhor. Ela desejava estar na hora, nos cultos, desejava, custava esperar o domingo para ir para a igreja, para se encontrar com o Senhor. Mas um dia o pecado afastou essa pessoa da presença de Deus. Isso aconteceu com Pedro também. O cristão, o crente, nós, quando nós pecamos, vem uma tristeza na gente que paralisa a gente. Tristeza. Teve uma época, eu já contei isso, teve uma época que eu não queria ir para a igreja também. Minha esposa brigava para mim ir, eu ia na marra. Porque eu estava, na verdade, em pecado. Fazendo coisas que o Senhor não agradava. Vivendo de uma maneira que não era santa. Que não agradava o Senhor. E eu não queria ter que ir até a casa do Senhor. Porque isso eu sabia que eu ia ser constrangido. Sim ou não? Né? Aí a hora que eu não ia, o pastor ligava no meu telefone, eu via o nome do pastor, e eu falava, meu Deus, está me ligando. Acabava o culto, ele me ligava. Eu falava, o que eu vou falar para ele, meu Deus do céu? Oi, pastor. Não, porque trabalhando demais, estou aqui cheio de trem para fazer. Nossa, e cansado demais, eu tirei a noite para me descansar e tal. Mentira, tudo mentira. Falando de mim, tá? Não estou falando de você, não. Né? Não, ah, pastor, né? Quem te falou minha vida? Não, meu irmão, estou falando de mim. Aí outro domingo, né? Não ia de novo, o pastor ligava na segunda. Ou então às vezes ele ia lá em casa almoçar comigo lá. Marco, o que foi que está acontecendo? Não, pastor, estou cheio de serviço, Deus está abençoando demais, pastor. Ei, mas Deus está abençoando, estou fechando um tanto de negócio, estou trabalhando, estou tendo tempo para nada. Irmão, mas você tem que ter um tempo para Deus. Falava assim para mim, né? Eu, não, mas vai melhorar e tal. Mas eu sabia o que era. Era o pecado, eu estava em pecado. Meus amados, o pecado não confessado nos afasta de Deus. Todo pecado que você vai namorando, vai ocultando ele vai te afastando mais e mais de Deus. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Foi assim que aconteceu com Pedro. Mas quando Jesus ressuscitou, ele teve o cuidado de falar o que fala para os discípulos que eu ressuscitei. E a Pedro. Pedro é necessário. Deixa eu te dizer algo essa noite. Você é necessário na obra de Deus. Você é necessário, o Senhor conta com você, não importa qual seja a sua pisada de bola, eu quero te dizer essa noite que o Senhor pode te lavar, te santificar, o Senhor pode te tirar do fundo do poço, te lavar e te pôr nas regiões celestiais, porque o Senhor te escolheu e Ele não abre mão de você. A palavra de Deus diz que aquele que ouviu a palavra e creu, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Pastor, mas eu vivo pecando, eu não dou conta e tal. Deixa eu te dizer algo, meu amado. A salvação, a conversão é diferente da salvação. A salvação, você tem ela quando você ouve a palavra e crê. E a conversão, ela é diária. Como assim? Prova para mim, pastor. Jesus falou para Pedro assim, olha, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro já estava andando com Jesus, pregando a palavra. Já estava orando por enfermo. Mas Jesus falou que ele ainda não era convertido. Quando a pessoa é convertida, meu irmão, de fato mesmo, ela vive o quê? Ela vive para agradar ao Senhor. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é um processo diário. Quando eu aceitei Jesus, numa noite que eu aceitei Jesus, eu confessei pecado meu de muitos anos atrás, de criança. Eu caí lá na porta da igreja lá, e aos gritos eu confessei pecado de adultério, pecado de roubo, pecado de mentira. Confessei para quem quisesse ouvir. Mas tinha áreas na minha vida ainda que eu demorei a vencer. Demorei a vencer algumas áreas. Eu lutava. Tinha uma área na minha vida chamava vício de pornografia.
Tive muito problema com isso, com pornografia, internet. E eu não gosto, e eu às vezes eu via isso, e eu caía de joelho de madrugada. E eu chorava, e eu falava, Senhor, tira isso de mim. Depois que pecava e tal, eu ia e ajoelhava. Eu falei quantas vezes para o Senhor, Senhor, tira minha vida, Jesus, me leva. Eu não aguento mais pecar nessa área. E eu pedia ajuda para minha esposa, pedia ajuda para meus pastores. Passava 4 meses bem, depois caía. Passava 6 meses bem, depois caía. E aí, meu amado, cada queda era vou falar um palavrão, era um desastre. Para não falar, era uma desgraça, né? É um desastre na minha vida. Quantas e quantas madrugadas eu, sozinho, só eu e Deus, chorando, batendo no peito, e falando, Senhor, que miserável que eu sou, meu Deus, por que eu faço isso e tal? E eu sei que às vezes você quer servir a Deus, mas às vezes você tem pecado ainda que você não consegue vencer, que você às vezes bate no peito, chorando sozinho, e fala, Senhor, por que eu não consigo? Mas eu quero te dizer essa noite, o Senhor não desiste de você, assim como Ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Ele não vai desistir jamais de você. Todo pecado é negar Jesus. Aí você fala, pastor, mas você tinha um pecado tão grande desse, meu irmão. Pecado para Deus tanto faz. Se é mentiroso, se é adúltero, se é viciado em pornografia, se come demais, se é glutão, se bebe demais. Se é viciado, tem hora que a gente pega assim, a gente só pega 2 categorias de pecador, 3, né, que a gente gosta de bater, né? Os adúlteros, nós, né? Os beberrão, nós pega também, né? E os homens sexuais, né? Nós pega também, né? Vai pro tal, né? Esses aí nós tá pronto para mandar pro inferno. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que a mentira está no mesmo nível. Que falar mal do irmão está no mesmo nível de quem é homossexual, de quem é viciado em pornografia. E até pior ainda, diz o provérbio que é pior, porque Deus odeia o irmão que fala do irmão. Deus abomina. Então, meus amados, a gente tem que parar de ser religioso. A gente tem mania de classificar o que é mais feio, o que não é. Meu irmão, pecado é pecado e pecado fede. Pecado é pecado, não importa qual é o pecado. Deixa eu dizer algo para você. Você está enrolado nas mãos do Senhor se não confessar. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Todo pecado nos afasta da presença de Deus. Não importa qual seja ele. Nós somos legalistas demais, né, Tiene? A gente, nossa, porque o pastor traiu a esposa. Ah, porque o irmão agora casou com um homem, olha lá, misericórdia, casou com um homem agora, sangue de Jesus tem poder. Ah, porque eu vi o irmão bebendo num bar, ele tentou esconder a cerveja, mas eu vi, pastor, ele bebendo. Nós temos que largar de hipocrisia, pelo amor de Deus. Não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, tudo é errado. A palavra de Deus nos diz que todos extraviaram, todos se destituíram, todos estão sem a glória de Deus. Então nós só temos que reconhecer algo, que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Mas eu venci esse pecado por honra e glória do Senhor. E Deus me deu algumas estratégias para mim continuar liberto. Deus me deu jejuns para me fazer. Eu vivo uma vida jejuada por causa disso. Às vezes o irmão fala, pastor, você não come isso, não come aquilo. Foi o que Deus me deu para me santificar. Agora você está entendendo, igreja? Por que eu não como? Um monte de coisa que eu não como? Agora você sabe, né? Deixa eu te dizer, estratégias espirituais. Matar a carne. Porque a carne, ela não converte. Nós precisamos de crucificar a carne. O reino de Deus não é comida e nem... Vamos repetir comigo, o reino de Deus. Toda igreja, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim poder no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus é poder de Deus.
Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Senhor, obrigado, ó meu Pai, porque o Senhor nos chama essa noite. O Senhor nos chama essa noite, ó meu Pai, o Senhor nos limpa, nos purifica de todo o pecado, porque Tu és bom, meu Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Deixa eu falar algo para vocês. Todos nós somos pecadores. Pastor, é até engraçado o senhor falar isso, eu estou careca de saber, mas eu tenho que falar isso, porque tem pessoas, porque a pessoa está com o microfone aqui na frente, ela acha que ela é melhor. Não é melhor. Nós que estamos aqui cantando, fazendo a obra, dançando, nós não somos nem um centímetro melhor do que você que está aí, sentado aí. A gente tem que parar com essa ideia, né? Homem de Deus. Homem, Paulo, né? Pedro, homem de Deus, nega Jesus. Paulo, homem de Deus, briga com Barnabé, quase vai nos tapa com Barnabé, se separa. Lá em Atos está lá, Paulo, homem de Deus, briga com Barnabé, fica assim, né? Cada um vai para um lado, depois que eles restauram a amizade, brigaram feio por causa de João Marcos. Olha se é coisa de irmão fazer, gente. O apóstolo Paulo brigar com alguém. Brigou feio com Barnabé. E a palavra de Deus fala que a briga deles foi tão feia que eles se apartaram. Cada um, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha que coisa feia, gente. Isso é errado, não é? É, ué. Aí Pedro, convertido, Jesus já tinha aparecido para ele e tal. De repente está lá, Pedro comendo com os gentios. Aí quando chega o povo da parte de Tiago, ele vai e se aparta. Aí Pedro vai e se aparta, ele se retira, porque o povo da parte de Tiago, irmão de Jesus, chegou. E eles não podiam ver ele comendo com os gentios, porque ele era santo demais. E aí Paulo, vendo isso, fala, né, vou falar no nosso linguajar, hipócrita. Você que vive como judeu, você não vive como judeu. Você sendo judeu, não vive como um judeu e quer pôr esse cargo nos ombros dele, larga de ser hipócrita. Então, mais uma vez, o homem de Deus sendo repreendido, pecando. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é o único que a palavra de Deus fala, o homem segundo o coração de Deus, traiu o Senhor, adulterou e ainda matou por causa de uma mulher. E a palavra de Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Elias, o grande profeta que subiu para o céu sem ver a morte. Elias, ele orava e o fogo caía sobre o povo. Ele orava e a chuva vinha. Ele orava, né, e o fogo consumiu ali o altar ali e tal. E aí de repente, uma mulher se levanta contra ele, chamada Jezabel. E ele corre, enfia o rabo entre as pernas e sai correndo igual um cachorrinho assustado. E aí chega numa caverna e fala, Senhor, tira a minha vida. Ele ficou depressivo. E não teve jeito mais para ele. Deus falou para ele, olha, é o seguinte, levanta outro que eu vou te levar. Não teve recuperação. O homem, o profeta do Senhor, depressivo. John Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que mais influenciou, né, o evangelho. Se eu falar algo para vocês, né, o homem fumava e tinha depressão. Está na biografia dele. Charles Spurgeon. Vocês vêem um monte de foto aí falando lá, né? Ah, pastor, não acredito. Depressão, o maior pregador. Pois é, né, gente? Como é que faz, né? Deixa eu falar para vocês. Somos seres humanos. Não somos Deus. Ah, porque crente não fica com depressão. Vai nessa. Se cuida para você ver, não. Né? Eu creio que tem menos chance, né, de ficar, mas pode ficar. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra, porque a palavra de Deus gera fé. Amém? A palavra de Deus diz, né, que através do ouvir e ouvir a palavra, e ouvir a palavra, isso vai aumentando nossa fé. E a gente precisa de uma fé elevada, grande para esses últimos dias, porque o mundo jaz do maligno, o inimigo vem se levantar de maneira feroz contra a igreja dele.
contra a igreja do Senhor. O inimigo vem se levantar contra a igreja do Senhor, mas eu quero te dizer algo. Jesus ressuscitou e Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele não esqueceu de você. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe das suas fraquezas. E eu quero te dizer que Ele vai te fazer vencer. Amém? Assim como Ele me fez vencer todas essas coisas, Ele vai te fazer vencer também. Porque Deus não é Deus que mente. Deus não é o Deus que abandona o chamado. Se você está aqui essa noite, é porque você tem um temor de Deus ainda. Por mais que você não esteja da maneira que você sonhava. E eu quero te dizer algo, você nunca vai estar da maneira que você sonha. Porque a palavra de Deus diz, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Então a primeira condição, primeira bem-aventurança é você ser pobre, ou seja, nunca achar que você tem demais. Você sempre está pedindo algo do Senhor. Você sempre está clamando pela presença de Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. Então você nunca vai se encher de Deus. Sabe por quê? Porque o Salmo 63 diz, Senhor, minha alma clama. Eu tenho sede de Ti como terra seca e árida, exausta. Nós temos que ter sede de Deus. E essa sede, ela nunca pode se acabar. Porque essa sede que nos mantém na presença dEle. Eu quero te dizer algo. Jesus já removeu todo o pecado seu, amém? Jesus já removeu. Ele morreu para nos limpar, para nos purificar. Então, se você errou, se você pecou, a palavra de Deus diz em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, o justo. Jesus Cristo. Você pecou, confessa o pecado. Quando eu tinha esse problema nessa área que eu falei para vocês, eu praticava algo ali, via algo que impuro, eu ia e pedia perdão para Deus. Tinha hora que eu demorava a pedir, eu falava, não vou pedir mais não, agora também lascou minha vida, não quer agora, eu vou me acabar agora, né? E aí, o Espírito Santo está gemendo dentro da gente. Chegava uma hora, eu desabava diante do Senhor, caía chorando, e sempre nas madrugadas, isso é o secreto meu com Deus, e eu chorava e falava, Senhor, misericórdia da minha vida, Deus. Aí tinha momento que me dava vontade de fazer algo, eu já pedia perdão. E aí Deus ia me livrando. Então, a palavra do Senhor diz que os nossos olhos é a candeia da alma, é a janela, é aonde entra as coisas. Se você tem um pecado na parte do olhar, em vício de pornografia, ou ficar olhando coisas que não deve, você deve vigiar os olhos. Você não pode alimentar os olhos. Tem homens de Deus, tem alguns homens, quando eu li um livro, não sei se foi do Billy Graham, que ele não entrava no elevador com a mulher, sozinho. Que não entrava no elevador. Aí você leva um trem radical, né? Meu irmão, o pecado, você foge dele. Você foge. Mas esse homem é fanático. Não é não, meu irmão, é melhor você ser fanático e ir para o céu do que ir para o inferno, né? Enrolado. O pecado, você arranca ele da sua vida na raiz. Se você tem problema nessa área, você não pode ver nenhum filme que tem beijo, que tem sexo, porque você vai cair, provavelmente. Falo isso para você de experiência própria. Estou falando essa noite, nunca disse isso aqui, em 4 anos de igreja, primeira vez que eu estou dizendo isso aqui. Se você tem esse problema nessa área, vigie seus olhos. Se você vai assistir um filme e começou a cena esquentar, pule a cena, não chegue nem a ver, porque você vai cair. Porque o pecado, né? O pecado, ele é como um abismo. E uma vez que ele te domina sua mente, você consome ele. Então você tem que tomar cuidado. A pessoa tem vício na bebida, né? Foi viciado demais em bebida e tal. Irmão, evite festas onde tenha regado a bebidas. Meu problema é na comida, pastor. Coma até explodir. Meu irmão, faça jejum e oração. Jejuma. Faça propósito, tira um alimento, tira a farinha de trigo, tira o arroz, tira a carne vermelha, tira algo.
para você lembrar que você serve a Deus. Toda vez que você for comer algo que você tirou da sua vida, você vai lembrar, eu estou fazendo isso porque eu sirvo ao Senhor. Não tem como. A palavra de Deus diz que Deus quer um sacrifício, que é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então apresente teu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Apresente teu corpo, negue-se a si mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é negar a si mesmo. Ah, pastor, a hora que eu sento com meus amigos, ele abre aquela cerveja geladinha, minha boca chega, escorre uma água assim, ó. Não sente com ele então, meu irmão. Não sente com ele. Não sente, evita. Ah, pastor, meu negócio é pegação. Meu negócio não é vício em pornografia, não. Eu vou para pegação mesmo. Eu pego, depois arrependo e misericórdia. Irmão, foge da prostituição. Foge dos lugares que vai te proporcionar isso. Abre em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios. Olha que coisa, gente. 1 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Diga, aos santificados em Cristo Jesus. Aleluia. Preste atenção, olha o que a palavra de Deus diz para a igreja de Corinto. Aos santificados em... Aí você vai ver a carta de Corinto. Gente, a igreja era uma igreja maluca. Era uma igreja que o povo na ceia do Senhor se embriagava. O povo ia fazer a ceia. O povo bebia tanto, ficava todo mundo bêbado na hora da ceia. Mas Paulo já sabia do problema e ele começa a escrever a carta. E ele diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Preste atenção, nós já somos santificados em Cristo Jesus. Eu sei que quando ninguém quer pecar, gente. Você que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, você, quando peca, eu sei que você fica ruim. Porque eu ficava ruim quando eu pecava nessa situação. Eu falava, Deus, me leva, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, Jesus. Eu sei que quando você peca, você se entristece, sim ou não, igreja? Quando você, às vezes você mente, você se entristece, às vezes você trata alguém mal, você fica ruim. Às vezes quando você fala grosso com alguém, você sente algo ruim. Você fica triste, você se entristece, porque o Espírito Santo habita em você, e Ele está dentro de você, te santificando. Essa tristeza é uma tristeza para a vida e não para a morte. Porque essa tristeza vai fazer o quê? Você se arrepender, você andar reto diante do Senhor, você confessar o pecado. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que Jesus quer de mim e de você, igreja. Que a gente confesse. Deixa eu falar algo para você. Não queira ser melhor do que ninguém, nós não somos. Olha para mim aqui, igreja, vou falar algo para você. Você não é melhor do que ninguém, nem melhor do que aquela pessoa que você detesta, enjoada, que tem a voz chata. Você não é melhor do que ela, não, meu querido. Nem aquela pessoa que te deu o cano, que te passou para trás e está falando mal de você. Você não é melhor do que ela, não, sabe por quê? Jesus ama ela da mesma forma que ama você. Morreu por ela da mesma forma que morreu por você. Então deixa eu te dizer algo. Confesse o pecado. Faça como publicano, bata no peito e fale assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. É esse que atrai a presença de Deus. É quando você bate no peito e não se justifica e fala: Senhor,
eu não mereço a tua presença, Senhor. Tu és bom demais, Senhor. Tu és bom e eu sou miserável, homem que sou. Jesus, tu és bom e o Senhor ressuscitou por causa de mim. E o Senhor ressuscitou por causa de nós. É um segredo para você parar de falar mal das pessoas. Sabe como que é? Eu vou te ensinar algo que deu certo comigo. Toda vez que você falar mal de alguém, você lembre de algo. Jesus ama ela da mesma forma que ama você. E você está falando da imagem e semelhança do Senhor. Cada vez que você fala mal de um ser humano, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque essa pessoa é a imagem e semelhança do Senhor. Sabe por que Deus não fez espelhos? Isso é uma criação humana, o espelho é uma criação humana. Sabe por que Deus não fez espelhos? Porque Ele queria que a gente olhasse um para o outro. Porque nós refletimos a imagem de Deus. Deus nos fez para a gente olhar uns para os outros. Mas o ser humano, ele é egocêntrico, né? Ele quer olhar para ele. Ele quer achar que ele é melhor. Ele quer achar que ele é superior. Deixa eu te dizer algo essa noite. Você veio aqui essa noite para ouvir uma coisa. Primeiro, Jesus ressuscitou. E segundo, você não é melhor do que ninguém. E terceiro, converte. Converte. Como assim, pastor? Para de falar mal das pessoas. E eu vou dizer algo para você. Pare de condenar você também. Se perdoa, amado. Ah, pastor, eu fiz algo no meu passado que eu não consigo me perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ressuscitou e já levou sobre si esse pecado do seu passado também. Se perdoa. Tem gente que não tem problema com ninguém, mas com ela mesma, ela é cheia de problema com ela mesma. Eu já vi isso, eu sei, as adolescentes, eu tenho uma adolescente em casa, uma filha, né, uma ótima filha e tal, mas né, às vezes com ela mesma, ela é cheia de problema com ela mesma. Eu já fui assim também, né? Eu odiava o mundo, mas não era que eu odiava as pessoas, o problema era comigo mesmo. Amado, se perdoe em nome de Jesus. Se perdoe, Jaque. Amém? Se perdoa. Se perdoe. Fala pro teu irmão, se perdoe. Fala para ele, se perdoe. Fala para Valéria ali, Apoliana, se perdoe. Pô, fala para Valéria. Amém? Se perdoe. Ah, pastor, pisei na bola, e daí? Você negou Jesus na cara dele? Igual Pedro fez? Não, e Pedro foi um dos grandes apóstolos. A sombra de Pedro curava a gente. Quando Jesus foi até ele, restaurou ele. A palavra de Deus fala que as pessoas, quando sabiam que Pedro ia passar por algum lugar, punha as pessoas todos enfermos, tudo na rua, né? Centenas de metros de enfermo, deitado. E aí Pedro passava, e a sombra de Pedro passava sobre os enfermos, e as pessoas iam levantando, e as pessoas iam se curando. Deixa eu dizer algo, quem faz a sua vida é o Senhor. É o Senhor quem te santifica. Pedro, quando ele converteu, ele pregou. E ele, através da palavra dele, a primeira pregação, quase 3.000 pessoas foram alcançadas. Deixa eu te dizer algo, Deus conta com você e tem um ministério lindo na sua vida. Deus quer te usar como empresário, como obreiro. Deus quer te usar como melhor funcionário do ano, para a honra e glória dele. Amém, igreja? Você pode dizer, obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos ficar sobre os pés, enquanto o João Pedro louva a música. E